Boas práticas para transporte e armazenamento se faz com a norma NEM NTA 8059, principalmente se sua empresa busca certificação no esquema FSC 22000. Explico. Essa norma, ela estabelece os requisitos de boas práticas ou programas de pré-requisitos para o elo do transporte e armazenamento. Mas o que são os programas de pré-requisitos? São aquelas condições básicas e atividades para manter um ambiente higiênico ao longo da cadeia produtiva e que auxiliam no controle dos perigos que ocorrem no ambiente de processamento. Então, essas tais condições básicas são aquelas que interferem mais diretamente no ambiente e essas tais atividades são alguns elementos operacionais e de gestão que são consideradas pré-requisitos para que um sistema de gestão possa ser eficaz, ok? E o propósito desse vídeo, então, é detalhar um pouco, dizer o que contém, qual é o texto, quais são os requisitos da norma NEM NTA 8059. Então, ela se divide em 4 capítulos, que é o escopo, as referências normativas, os termos e definições e os requisitos propriamente ditos. Então, no escopo, ela diz a quem se destina, que ela é para atividades de abastecimento ao longo de toda a cadeia produtiva que ocorrem entre elos, né? Então, não existe só um elo de transporte e armazenamento, ele passa pelos grandes elos da cadeia. Então, do campo para a indústria precisa de transporte, da indústria para o supermercado também, da indústria para um centro de distribuição, ou diretamente a um restaurante, ou do supermercado para o restaurante. Então, todas essas movimentações requerem transporte e, às vezes, armazenamento. Você vai exportar de um país para o outro também. Então, essa norma cobre todas essas atividades, ok? E eu fiz um vídeo aqui no canal detalhando mais sobre essa norma. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Quanto às referências normativas, então ela chama direto a ISO 22000 europeia. Então, como a norma NEM é uma norma holandesa, ela chama então a ISO 22000 europeia. Quanto aos termos e definições, são especificados aqueles que são utilizados no contexto dessa norma NTA 8059. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas existem. E outros termos, sempre que não forem definidos aqui, sempre pode ser usada a norma ISO 9000 de vocabulário, ok? Então, no capítulo 4, que é onde está a alma, né? A alma da norma, esse capítulo 4 se chama Programas de Pré-requisitos para Transporte e Armazenamento. E ele aborda 8 assuntos principais de boas práticas e de programas de pré-requisitos, que são eles os seguintes. Ele começa, o primeiro requisito ele chama de requisitos gerais. Por quê? Porque a norma pede que já seja especificado de cara quais são as categorias de produtos que são manuseados por essa transportadora ou armazenadora. Então, ela estabelece 6 categorias. Sempre ela estabelece produtos com ou sem temperatura controlada, que se divide em carga, embalados ou mercadorias soltas. Então, os produtos que ela considera carga, ela chama de bulk, envolve aqueles ingredientes alimentícios ou produtos semi-acabados que não são embalados. Eu vou dar um exemplo aqui: produtos transportados a granel, produtos líquidos, um mosto de uva, um suco que vai passar por outras etapas, vai ser industrializado, vai virar um outro produto. Ou ingredientes como lecitina de soja, por aí vai. Aí com ou sem temperatura controlada, né? Embalados, a outra categoria é produtos embalados prontos para consumo. Aquele que já está pronto para chegar no consumidor, ele chama de prepackaged goods. Então, também, novamente, com ou sem temperatura controlada. E também as mercadorias soltas, ou aquelas que estão prontas para consumo, mas que não são embaladas, por exemplo, produtos frescos. A norma chama de loose goods. Então, por que isso é importante? Porque
Quando a transportadora ou a armazenadora definir que produtos ela manuseia, isto vai interferir naqueles requisitos ou na extensão da aplicação para o seu caso específico. Então, o segundo grande grupo são das facilidades e da infraestrutura. Então, ela dá requisitos que falam de toda a parte predial, da área externa, da área interna de processamento, envolvendo projeto, layout e vias de trânsito interno, bem do projeto de prédios e instalações. Engloba também as estruturas, acessórios internos, a localização de equipamentos, toda a parte que vai dar origem ao prédio. Depois ela fala das utilidades que vão ser aplicadas nesse prédio. Por exemplo, fornecimento de água, onde vai armazenar produtos químicos e auxiliares, que estrutura vai existir para isso, como serão as estruturas de ar e ventilação, uso de ar comprimido e gases, uso da iluminação. Todos esses requisitos então, são chamados de utilidades e ela especifica como devem ser. Ela especifica também sobre dispositivos para controle de temperatura e aquelas condições que requerem controle no transporte ou armazenamento. Por exemplo, produtos que precisam de transporte refrigerado, congelado ou aquecido. Então ela pede que limites operacionais sejam estabelecidos, que sistemas de monitoramento sejam implementados, que seja feito o uso de instrumento calibrado, para manter os produtos ok, para que esta etapa não coloque em risco por ferir os parâmetros de manutenção dos produtos dos clientes. Outro grande grupo de requisitos são aqueles que falam dos equipamentos em contato com o produto. Então, aquelas superfícies de contato, tudo que vai ter contato direto com o produto, que tipo de material, se é material sanitário, se a preocupação para que não migre produtos das superfícies contaminando o produto do cliente. Pede também que seja estabelecido os programas de manutenção preventiva e corretiva para esses equipamentos e que o pessoal seja treinado. O outro grande grupo é a gestão de materiais adquiridos. E aqui a lógica é a mesma que as boas práticas de fabricação da indústria. A lógica é a mesmíssima. Então devem ser atribuídas especificações daquilo que vai ser adquirido, deve ser feita a seleção, avaliação de fornecedores, deve ter um almoxarifado adequado para isso, deve ser feita inspeção de recebimento, porque mesmo a transportadora também compra, também tem suas aquisições, também tem aquisições de insumos para que sua operação seja feita. Então, por exemplo, ela vai comprar, às vezes, um serviço de manutenção de câmara fria ou de calibração de instrumentos, vai comprar um controle de pragas, vai comprar insumos, daqui a pouco vai comprar embalagens, vai comprar, enfim, materiais, produtos químicos que eventualmente pode utilizar. Então, ela tem as suas aquisições e os requisitos são praticamente os mesmos das boas práticas de fabricação, das boas práticas agrícolas, porque em se tratando de gestão de fornecedores é tudo a mesma coisa. E aquilo que é adquirido sempre pode agregar perigos, então esta é a grande preocupação, que tudo seja fornecido com qualidade e com segurança de alimentos. Porque ninguém quer adquirir um perigo, né? E às vezes o processo não dá conta. Então essa é a razão. É igual. Outro grande grupo é o das operações de transporte e armazenamento, a operação mesmo. Então aqui vai entrar requisitos para veículos e unidades logísticas, especialmente para que eles estejam prontos para atender emergências de operação, como por exemplo falha de temperatura, garantia de abastecimento de combustível e outros itens que são bem operacionais específicos de transporte e armazenamento. Requisitos para carregamento, para manter a higiene de veículos, a inspeção e a proteção dos produtos, requisitos para cross-docking e transbordo e também para descarregamento. Todos procurando, em resumo, que eu não vou detalhar eles aqui, mas
Em resumo, todos querem proteger o ambiente onde as operações ocorrem, os produtos que transitam, manter a higiene, manter as condições de operação e a integridade do produto que está sendo confiado, o produto do cliente que está sendo confiado a essa organização. Outro grande grupo é o da higiene, e aí se inclui a higiene do pessoal, a higiene e saúde do pessoal, incluindo a infraestrutura, os vestiários sanitários, banheiros, locais de comer, refeitórios, uniformes, as áreas destinadas para isso. Também a gestão de resíduos, a gestão daquilo que é sólido, eventualmente se tiver efluentes, o controle de pragas, tudo isso faz parte de um grande bloco da higiene do ambiente. O outro bloco é o da identificação do produto, onde quer se preservar ao longo de toda a operação que produto é esse, quais são os prazos de validade, porque isso também é importante ser monitorado durante as operações de o tempo dedicado ao transporte, especialmente aqueles muito perecíveis, e prever também ações de correção caso desvios ocorram na operação, ou seja, como trata as não conformidades, tudo de modo a preservar o produto do cliente e garantir a entrega dos produtos. Informações também na entrega. O outro grande bloco é o do recolhimento, em que a norma estabelece que a transportadora, a armazenadora, deve ter o seu sistema de recolhimento e também deve ser capaz de dialogar com o do cliente, para que possa realmente ocorrer um recolhimento eficaz, porque as transportadoras e armazenadoras têm papel importante nisso. Muitas vezes, se não houver cooperação ou coerência, integração de informações, o fabricante não consegue recolher seu produto. Então isso é fundamental. E, por fim, né, o último requisito é o de defesa de alimentos, aqui que pede o controle de acesso das pessoas e também os cuidados na carga, descarga e na distribuição, ok? Uma curiosidade sobre essa norma, eu há poucos dias fiz vídeos aqui no canal falando como interpretar normas ISO e de alimentos e como interpretar a legislação. Então, uma curiosidade sobre essa norma NEM NTA 8059 é que ela já diz logo no início como é para interpretá-la, como é para interpretar seus requisitos. Então, ela fala que o verbo shall significa que o requisito é obrigatório. Quando ela fala should, ela diz que se trata de uma recomendação, não uma obrigação, né? Que é recomendado. May significa que é dado permissão ou pode ser dada permissão. Can significa que existe possibilidade ou se houver capacidade. E note é quando se trata de uma diretriz que ajuda a orientar, uma orientação, ou de entendimento em relação ao requisito. Requisito é aquilo que é solicitado ou atender, né? Então achei uma norma excelente, acho que ela tem mesmo que a empresa não se certifique, ela é muito recomendado que leia, que utilize, porque é uma excelente referência para que uma transportadora e armazenadora adote as melhores práticas, tá? E lembrando que a segurança de alimentos, né, ela é atendida por um tripé, que engloba os pré-requisitos, as boas práticas, que é atendido por essa norma, mais um estudo APPCC para as operações, que é perfeitamente aplicável para as operações de transporte, e um sistema de gestão, e tanto a APPCC quanto o sistema de gestão baseados na ISO 22000. Então, eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, muito importante, tem muitas visualizações e poucos likes. Então deixa teu like, compartilha, comenta. Se você tem dúvida ou tem algum assunto que queira que eu faça um vídeo, deixa aqui nos comentários. Faça a inscrição, ativa as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!